sou Celane Refosco, eu sou artista plástica e eu estou aqui no final dessa experiência que eu chamei de Ocupa Exposição, do visível ao invisível. E que eu acho que funciona das duas formas, tanto do visível ao invisível quanto do invisível ao visível. A proposta foi apresentar o processo de um artista trabalhando. Na verdade, o que eu quis foi usar esse espaço como um ateliê e me dei conta que é a primeira vez que eu trabalhei num ateliê fora da minha casa. Eu acho que assim, as palavras ocupa e exposição explicam um pouco a natureza do projeto, que é de usar um espaço sem interferir muito nele, mas aproveitando o melhor que ele pode dar e realmente ocupando e espalhando-se, né, nessa área. E exposição na medida que as coisas vão ficando visíveis à medida que o trabalho vai acontecendo, né? E então a intenção dessas palavras era essa. A proposta era fazer tudo aqui e à medida que o trabalho era feito, esse processo se tornava visível para quem tinha disponibilidade de assistir e também o trabalho ia acontecendo, né? As telas que eram brancas iam se colorindo e então também uma coisa subjetiva ia se visibilizando nesse processo. Ter saído de um lugar pequeno, né, e ter vindo para cá, assim, onde eu tinha muita parede e muita luz, né, porque a luz é importante, né, e essa é uma luz interessante porque ela meio reflete, assim, né, a sensação que eu tenho é que ela vai se espelhando nas paredes brancas e chega para mim, assim. Então essa ideia da amplitude e da altura, isso contribuiu muito, assim, isso fez muita diferença, é uma elevação, né? Verticalidade sempre está associada com elevação e deu para sentir isso de alguma forma, assim. E eu acho que o momento que eu tô, assim, é um momento de eu estou trabalhando para me colocar como artista e trabalhando exclusivamente como artista desde o final de 2018, de uma maneira crescente, quando eu fui acabando as operações do meu outro trabalho e fui começando a me dedicar exclusivamente à arte, né? Tomei nota de coisas que eu gostaria, eu não deixei de fazer, mas eu também não fiz. É uma contradição, assim. Então, vir para cá foi uma coisa assim, uau, sabe? Abre uma caixa, solta os bichos, uma coisa assim. Agora pode ser. Sobre o que eu falo com a voz de artista que eu tenho. Eu acho que essa é uma das perguntas principais para um artista agora, qualquer um, e é uma das perguntas principais para mim, né? É uma pergunta que você vai respondendo ao longo da prática. E eu acho que nesse momento, assim, por eu ter esperado tanto tempo para que as coisas acontecessem, para que elas aparecessem, né? Para elas se visibilizassem, eu posso fazê-las todas, né? E eu posso fazê-las sem hierarquia, assim. Então eu posso ter vontade de pintar uns corpos e posso fazer uma natureza morta e posso imaginar cenas que eu não estou vendo, mas que eu gosto de imaginar. E é exatamente essa a minha pesquisa, de fazer tudo o que eu tenho vontade de fazer, que esteve reprimido durante tanto tempo, e ao observar essas coisas, falar, isso faz mais sentido. Eu acho que estando nesse espaço, eu me dei muito direito de fazer coisas que não dessem certo, né? Quando você trabalha num ateliê fechado, você só vai ter a resposta de público, e a gente fala que a obra se completa, a obra de arte se completa frente ao público, na exposição,
quando a obra está finalizada. E aqui eu tinha respostas diárias e paulatinas, inclusive sobre o processo, né? E opiniões assim: esse está pronto, não mexa mais, por favor. Ou não, isso aqui não está legal. E as pessoas se sentiam muito à vontade assim para falar coisas e para opinar de tudo, né? Então é interessante assim, isso também era interessante de observar, de novo observar o observador, né? Era como se o meu ateliê estivesse aqui, né? E de fato foi isso. Meu ateliê foi aqui por esses 65 dias e eu recebia pessoas e conseguia guiá-las aqui dentro desse ambiente. Me preocupei um pouco com a interação com as pessoas, fazia muito tempo que isso não acontecia e também que não acontecia dentro do âmbito da arte. Talvez seja de fato inédito para mim estar trabalhando simultaneamente com as pessoas, então, né, com a visitação. E isso foi um aprendizado. Eu fiquei uns 2, 3 dias pensando se eu teria coragem de fazer ou se eu ia me sentir irritada ou incomodada de alguma forma, mas não, foi uma relação bem afetuosa e bem amorosa, e acho que foi uma relação competente, assim, a relação com as pessoas. Às vezes as pessoas chegavam silenciosamente e eu estava pintando e eu permanecia pintando porque fazia parte disso, que as pessoas vissem alguém pintando, né? Então muitas falavam assim: nunca vi ninguém pintando, né? Ou já vi, isso me lembra uma cena da minha infância, de alguém, não sei o que lá, né? Isso também era uma coisa bonita, assim, né? Era uma coisa... Então, ali era uma conexão diferente. E o que eu estava pintando na frente delas era tranquilo, assim, eu podia fazer na frente de qualquer um. Haverão momentos da pintura que serão momentos muito intimistas, onde eu vou precisar... A pintura é uma série de tomada de decisões, né? Você fica tomando decisões a todos os segundos, assim. Talvez seja assim tudo que a gente faz na vida, mas eu acho que a arte enaltece isso, porque a cada microsegundo você toma uma decisão, se a pincelada vai ser assim, vai ser mais rápida, vai ser em tal lugar, vai ser como que a cor vai entrar, como que se já está ou se não está, se tem que continuar, se já está pronto, se acabou. Então, são micro tomadas de decisão que vão fazendo uma decisão maior, assim. Então, eu me senti à vontade para fazer algumas decisões com as pessoas, e quando se tratava de uma coisa um pouco mais pessoal, que me exigia mais, eu tinha toda a liberdade de não fazer aquilo naquele momento e ainda assim levar essa exposição do ato de pintar para uma conversa, e a partir disso podiam se fazer diálogos que às vezes eram muito longos, assim, né? Eu tive momentos de ficar 2 horas conversando com alguém, porque havia muito que conversar, porque a pessoa tinha uma condição subjetiva de fazer uma leitura do que ela estava vendo e puxava assuntos muito interessantes. Então, eu também tinha essa permissão. Hoje é dia 7 de março. Eu queria fazer a abertura desse dia. Eu estou começando a trabalhar hoje, essa semana, comemorando o Dia das Mulheres. Eu queria comemorar com o fato de eu ter recebido, na semana passada, 3 mulheres que viajavam sozinhas, que vieram para cá de outros lugares, exercitando sua liberdade, fazendo exatamente o que elas tinham vontade de fazer. Elas estavam lindas, felizes, alegres, e a gente teve a oportunidade de ter conversas ótimas. Elas estavam no exercício da sua liberdade, eu estou no exercício da minha liberdade, me colocando aqui com o meu trabalho na frente das pessoas, e havia uma sinergia em torno da subjetividade de todas nós. Eu acho que isso é um ponto fundamental para a gente comemorar a construção das liberdades individuais. Poucas pessoas se movimentaram aqui dentro, como dentro de uma galeria ou dentro de uma galeria pública ou dentro de um museu, né, que seria um correspondente assim, público disso. E aí também acho importante ressaltar
o caráter de formação de público que tem uma experiência como essa, né? E de talvez não convidar verbalmente, mas que o próprio trabalho convide as pessoas a ter um andar um pouquinho mais contemplativo, um pouco mais lento, com pequenas paradas onde elas possam observar, se deixar enlevar de alguma maneira pelo trabalho, que elas tenham um pouco mais de contato com elas próprias. Então eu também observava muito o observador. Tinha tipos de visitantes muito diferentes, né? Tinha um visitante que é acostumado a andar em shopping e andava aqui como se estivesse no shopping, como se ele estivesse vendo vitrines, passando rapidamente pelas coisas e não se atendo a nada. E eu acho que isso fazia parte da proposta. Eu abria essa possibilidade que as pessoas podiam vir e ficar trabalhando aqui. E aconteceu, e algumas pessoas vieram e a gente passou um tempo junto, um dia junto, 2 dias juntos trabalhando e foi super eficiente, assim. Então, nesse sentido, eu acho que a experiência foi multiplicadora. E também só queria fazer uma nota sobre a presença das crianças, que era sempre mais curiosa do que a presença dos adultos, em geral mais curiosa do que a presença dos pais, e que tinha muita vontade de continuar fazendo. Me faz pensar que as crianças talvez tivessem uma conexão mais direta, e muitas delas, muito pequenas ou até umas meio grandes, assim, de tamanhos variados, elas se apresentavam como artistas. Elas falavam, eu também sou pintora, eu também sou desenhista. E era super legal isso, porque me faz pensar que as pessoas crianças estavam mais intactas do que as pessoas adultas, como se as pessoas adultas estivessem meio gastas, meio decepcionadas, meio encaixotadas já, e as pessoas crianças estivessem mais disponíveis, mais acessíveis, mas tivesse um mundo mais amplo para elas. Isso é muito esperançoso. E o fato de estar assim, exposta, e essa eu acho que é a palavra que define como eu me senti, a quem aparecia e a como essas pessoas se comportavam e como elas entendiam e o que elas viam e o quanto elas entregavam delas mesmas, foi a grande experiência, assim. Eu acho que, assim, ao vir para cá, eu saí do meu ateliê e eu inaugurei uma coisa que eu não sei direito ainda qual é, mas que é num sentido de amplificar, né? E eu consegui trabalhar com simultaneidade, e eu acho que eu gosto disso, assim, eu conseguia me movimentar entre várias coisas, seguindo a vontade do fragmento do momento, ou a vontade de uma cor, ou a luz que estava acontecendo, e falava, essa luz me leva para trabalhar em determinado lugar, ou alguma coisa que eu havia pensado, algo que eu havia ouvido, né? Porque essas falas também operaram na minha dinâmica de trabalho, e o meu trabalho aconteceu em séries, né? Então, e acho que eu trabalhei muito aspectos da pintura mesmo, assim, tipo, coisas que dizem respeito à tinta, às camadas, aos relevos, aos volumes, a linha, aspectos pictóricos mesmo, que eu acho que são muito intimistas. E me dei muito essa possibilidade de experimentar e de errar. Então, ao correr o risco de errar, é super legal, porque você fica livre, daí a chance de acertar aumenta muito. Isso é bem interessante, bem importante. Eu descobri sobre as coisas que eu estou pensando, né? Que eu não entendo muito bem, isso já ficou claro no título de uma exposição, e eu gosto das coisas que eu não entendo. Eu acho uma falácia a pretensão cultural que a gente tem de entender tudo, de dominar técnicas e de saber exatamente como as coisas são ou devem ser. Então, as séries de trabalho eram ideias, assim, eram coisas sobre as quais um dia eu trabalharia, daí chegou o dia de trabalhá-las, né? E elas aconteceram, assim, em alguns tamanhos, em algumas repetições, em alguns grupos de cores, em algumas formas de telas, né?
E foram acontecendo nessa interação do meu pensamento, de um desejo de agora, da maturidade do artista que eu sou nesse momento, da artista que eu sou nesse momento, e dessa interação que ia acontecendo diariamente com o espaço, com o público, com esse conjunto de coisas.